Amém. O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor, o nosso Pai, que veio e revelou a nós o seu amor, a sua graça através de Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. A nossa vida ela é feita de escolhas, de atitudes, e as atitudes elas fazem toda a diferença na nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, ela vem através de algumas circunstâncias e certamente olhamos sempre para o melhor. Queremos sempre buscar o melhor lado da história. Queremos sempre buscar aquilo que vem satisfazer a nossa alma, a nossa vida e também até a nossa vida material, emocional. Sempre escolhemos a melhor parte. Mas atitudes que tomamos muitas vezes que não pensamos nas consequências. E nós temos vivido momentos difíceis, a humanidade tem vivido momentos em que certas atitudes demonstram que estão tomando oposto àquilo que o Senhor Jesus quer para a sua própria vida. E não pensam nas circunstâncias, não pensam nas consequências, nos frutos daquelas atitudes, naqueles momentos que as pessoas estão vivendo. Eu quero refletir com você nessa noite este tema, atitudes que fazem diferença. Atitude de um homem sem Deus, atitude de Jesus em relação ao homem, e atitude quando o homem e Jesus andam juntos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estarei lendo os 6 primeiros versículos da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, os 6 primeiros versículos dizem assim, esses versículos da Bíblia, a palavra de Deus. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, versículo 7, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Sabemos que o Senhor da palavra está aqui nesta noite, está em cada lar, em cada pessoa, que, ó Deus, tem o privilégio em tê-las nas mãos, a palavra do Senhor. Ó Deus, que essas atitudes, ó Deus, que tomamos nesse momento, que essas atitudes mudem, ó Deus, a nossa vida, porque escolhemos ouvir a voz do Senhor. Escolhemos reservar esses momentos, esses minutos, na Tua presença para ouvir a Tua voz, para celebrar ao Senhor, através do culto, da adoração ao Teu santo e bendito nome. Fale, Senhor, ao nosso coração de maneira muito especial nesta noite, pois clamamos ao Senhor e o pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nem tudo está perdido. Quando tomamos atitudes erradas, Deus tem nos dado a oportunidade e o privilégio de recomeçar. Graças ao Senhor que Ele tem dado oportunidade à humanidade a se arrepender dos seus pecados. Louvado seja Deus porque Ele tem dado a oportunidade ao homem a reconhecer as suas limitações e poder então voltar para o Senhor e ter uma experiência real, transformadora com o Senhor Jesus.
O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, quando aqueles homens, sabendo da sua profissão, sabendo do seu trabalho, pescaram a noite toda, foram trabalhar a noite toda e não pegaram peixes. Foi talvez um trabalho inútil aquela noite, talvez foi um trabalho muito cansativo como os outros, mas aquela noite era algo que eles não estavam aguardando, era algo que eles certamente ficaram decepcionados, ficaram cansados, desistiram talvez daquele trabalho árduo, desistiram, como diz a Bíblia, que eles desceram do barco e eles começaram a lavar as redes. Eles eram experientes, eles eram talentosos, capacitados, conhecia todo tipo de estratégia de pescaria, pois aliás esse trabalho era a fonte do seu sustento. Mas vemos nesta passagem que trabalharam a noite toda, mas nada apanharam. Imagino que esgotaram suas forças no empenho daquele trabalho. Usaram certamente todas as estratégias possíveis e todo o seu conhecimento sobre a pesca. Mas o resultado continuou sendo mesmo um desastre, um fracasso, um cansaço. Algo que certamente tentaram, algo que estava acostumado a fazer, mas aquela pesca, aquela noite foi diferente. Nós podemos ver a atitude aqui desses discípulos, a atitude desses homens, a primeira atitude de fracasso. E essa certamente é a nossa atitude quando as coisas não estão caminhando bem. Quando as coisas muitas vezes vêm ao contrário do nosso esforço, quando as coisas certamente vêm ao contrário do nosso trabalho, bate em nosso coração um fracasso. Muitas vezes desistimos, muitas vezes deixamos de fazer outra vez, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de recomeçar aquilo que nós deixamos, muitas vezes nós nos decepcionamos, muitas vezes ficamos abatidos. Mas eu creio pela palavra do Senhor que toda situação pode ser revertida quando o Senhor está conosco, trazendo para nós esperança. Quando nós então nos encontramos cansados, sobrecarregados e ouvimos o convite de Jesus para ir até Ele e ser restaurado e ser transformado pelo seu amor, pela sua graça. Aqueles homens desceram e deixaram o barco. O barco representa o centro da vontade de Deus, o lugar onde Jesus gostaria que sempre estivéssemos. Descer do barco significava sair da direção de Deus, significa abandonar a igreja, significa deixar aquele posto que Jesus nos preparou. E nesta noite quero desafiar você a não descer do barco, a não desistir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que você tenha lutado e você não tenha conseguido, espera no Senhor, confia no Senhor. A atitude nossa, logo no momento em que nós fracassamos, nós abandonamos aquilo que muitas vezes é importante e perdemos a oportunidade de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus que muda a história do homem, é um Deus que revela o seu amor, é um Deus que expressa a sua bondade, é um Deus que se revela através do amor, através da presença gloriosa de Jesus, através da vinda de Jesus a este mundo, através de todo o sofrimento, através de sua morte, mas através da sua ressurreição traz ao homem a esperança de recomeçar. Aqui está uma grande atitude nossa: não desista. Não desista no fracasso da sua vida, não desista no fracasso do seu casamento, não desista no fracasso da sua profissão, do seu relacionamento. Esta é a oportunidade de olharmos para o Senhor, é a oportunidade que o Senhor tem nos dado de recomeçar. E como nós precisamos olhar para o Senhor, como nós precisamos recomeçar uma intimidade maior com o Senhor. Como nós precisamos recomeçar a olhar para as nossas falhas, a olhar para as nossas limitações e não desistir e recomeçar em Jesus. Sabe por quê? Porque nós podemos aprender as atitudes de Jesus. Quando observou aqueles homens naquele barco, quando Jesus observou ali em meio à multidão, isso me chama muita atenção, é algo extraordinário. Em meio à multidão, Jesus observou aqueles homens cansados, aqueles homens desceram do barco, aqueles homens lavando as redes, e nós podemos ver a atitude de Jesus. A atitude de Jesus é observar a situação, o coração daqueles homens. A primeira atitude daqueles homens foi o fracasso.
Foi o cansaço, abandonando os barcos, lavando as redes, talvez certamente uma grande perspectiva para o dia seguinte. Aquela hora não era mais hora de pescar, aquela hora não era mais hora de poder fazer mais algum esforço, porque eles estavam fadigados, eles estavam cansados. Mas Jesus observa o coração daqueles homens, Jesus observa a atitude daqueles homens. Nós podemos ver que a primeira atitude de Jesus é observar aqueles homens. Mesmo a multidão cercando Jesus, nada pode ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. Aliás, está escrito que nada fica oculto ao seu olhar, Ele conhece tudo e sabe o que se passa conosco. E quando Jesus então ele observou os pescadores, Ele enxergou o problema, mas também a solução. O Senhor, Ele olha para o nosso coração com um olhar de compaixão, mas Ele tem a solução. Ele tem a resposta, Ele tem aquilo que nós precisamos, Ele tem aquilo que nós necessitamos, e nós necessitamos da graça, nós necessitamos do seu amor, necessitamos da sua presença. Nós estamos muitas vezes fracassados mediante a tantas coisas que nós temos visto, que nós temos ouvido, e muitas vezes muitas pessoas desanimam, muitas pessoas descem do barco, muitas pessoas desistem do casamento, muitas pessoas desistem da sua própria vida, muitas pessoas desistem de avançar na área profissional, muitas pessoas desistem de buscar um relacionamento, muitas pessoas desistem de tantas coisas, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele observa com a sua compaixão e Ele tem a solução, Ele tem a resposta. A resposta que nós precisamos não está na política, não está nos homens. A resposta que nós necessitamos, ela está em Jesus, através do seu amor, através da sua graça, através da sua misericórdia. Jesus, ele enxergou o problema, porque Jesus, ele tinha a solução. Assim é conosco. Jesus nos observa cada dia e conhece cada passo nosso. Ele conhece o nosso falar, o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar. Glória a Deus por isso. Ele conhece o problema, mas também tem a solução para nos dar. Uma outra atitude de Jesus. Jesus entrou no barco. A grande razão deles terem fracassado foi o fato de Jesus não estar no barco e não reconhecer Jesus como a solução. Quantas vezes nós assumimos as nossas próprias atitudes, pensando que nós somos melhores, pensando que as nossas atitudes vão nos levar, que a nossa sabedoria vão nos levar a alcançar aquilo que desejamos. Mas a resposta, a solução está no Senhor Jesus. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ninguém pode impedir o seu agir. Por isso, nessa noite, deixa Jesus entrar no barco da sua vida, no barco da sua família, no barco do seu trabalho, no barco do seu casamento, e deixe entrar e fazer tudo o que Ele quer. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vem ao encontro das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o nosso fracasso, Ele sabe a nossa dor, e Ele vem ao encontro de nós. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. A atitude de Jesus é observar, é vir até nós, é trazer uma palavra, é trazer para nós esperança. E então Jesus, ele entra no barco e ele começa a ensinar a multidão. Essa atitude de Jesus me chama muita atenção, pois fico pensando comigo, se Jesus entrasse no barco, no meu barco, eu queria que imediatamente ele fizesse o milagre. Mas antes de fazer o milagre material, Jesus, ele cuidou das coisas espirituais do Pai. Antes de realizarem a grande pesca, tiveram que ouvir da polpa do barco as belas palavras de Jesus. Tiveram que alimentar a sua alma e fortalecer a sua estrutura espiritual. Este é o grande segredo de uma vida frutífera, de uma vida abençoada, de uma vida conduzida pelo Senhor. Primeiramente, ouvir a voz de Deus. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus. A grande vitória, grandes atitudes nos fazem quando ouvimos ao Senhor, é que Ele está conosco e ouvimos a sua voz. Muitas vezes, quando Jesus entra na nossa vida, queremos que Jesus haja de imediato nas coisas terrestres.
e não compreendemos o seu agir e mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual para receber as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Por isso, espere no Senhor, alimente a sua alma no Senhor, ouça a voz do Senhor, leia a palavra de Deus. Temos muitas coisas, há grandes projetos de Deus para a nossa vida, há grandes realizações para a nossa vida, mas primeiro a nossa alma precisa estar com saúde, o nosso espírito precisa estar cheio da graça de Deus, a nossa vida precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus, o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus, a nossa mente precisa estar voltado para as promessas do Senhor, para grandes conquistas, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vivemos num tempo que as pessoas querem primeiro as coisas materiais. Se não der certo, vai para a igreja querendo as coisas materiais. Se não consegue alcançar, corre para a igreja. Há um grande erro nisso, porque nós precisamos correr a Jesus, a buscar primeiro o reino de Deus, a ouvir a sua voz, a compreender os seus propósitos, para que depois nós possamos seguir o caminho. A atitude de ouvir a voz de Jesus é uma atitude sábia. A atitude de poder ouvir os ensinamentos de Jesus é uma atitude que vai fazer toda a diferença na nossa vida quando fracassamos. E quando ouvimos a voz do Senhor, quando estudamos a palavra do Senhor, nós vamos sendo alimentados, vamos sendo sustentados, vamos encontrar a esperança, vamos ser revelado a graça de Deus, o milagre do Senhor na nossa vida. Por isso, espere em Deus, sacie a sua alma na presença de Deus, ouça a palavra de Deus. Estamos aqui nessa noite, você na sua casa, estamos ouvindo a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus. É o ponto de partida, é uma atitude sábia para o dia de amanhã, ouvir a palavra de Deus. Por isso não desista, por isso ouça a voz do Senhor, Ele está próximo, Ele veio até nós. A sua palavra veio trazer esperança, a sua palavra veio trazer alegria, a sua palavra veio trazer alimento, veio trazer fortalecimento da nossa vida. E a atitude de Jesus é exatamente essa, é revelar a nós a sua vontade, é nos alimentar, é poder aprender da sua palavra. Então a primeira atitude do homem do fracasso, no seu fracasso, é abandonar o barco, é lavar as redes. Jesus, as atitudes de Jesus, é uma atitude de observar, de se aproximar, de entrar no nosso coração e nos ensinar. Agora, vamos observar a atitude quando andamos juntos com Jesus. Nós podemos ver isso, a atitude, os pescadores, o milagre. No versículo 4 de Lucas, capítulo 5, diz exatamente isso. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Agora a atitude, agora é uma atitude juntas, Jesus e os pescadores, Jesus e a nossa atitude, agora juntos, grandes coisas podemos desfrutar quando estamos na presença de Jesus. Jesus poderia muito bem realizar o milagre de onde eles estavam, pois ele tem todo o poder para fazer tudo o que quer e como quer. Mas porque Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar? No meio do mar não havia beira de praia e nem multidão, era só Jesus e os pescadores. Jesus queria intimidade e profundidade no relacionamento. Precisamos nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar. Necessitamos entrar em um relacionamento mais profundo com Deus e poder então ter essa intimidade, saber o que o Senhor vai nos dizer, a atitude tomar quando Jesus está na nossa vida. E quando Ele está conosco, quando ouvimos a sua palavra, nós podemos desfrutar de maravilhas, podemos desfrutar de milagres, podemos desfrutar da ação de Jesus na nossa vida, porque a nossa atitude foi obedecer a Jesus. Simão disse, a Bíblia, a palavra de Deus, que Simão disse no versículo 5, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente.
Tente outra vez com Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus. Obedeça a voz do Senhor Jesus. Talvez você diga, mas eu já fiz de tudo. Eu tenho buscado todas as formas, eu tenho buscado as atitudes corretas. Será que nós estamos tomando atitudes corretas? Isso vai demonstrar o quanto nós estamos em intimidade com Jesus. As nossas atitudes demonstram isso. A nossa fé é que nos levará a vencer, porque foi a palavra do Senhor, foi a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Por isso, nessa noite, devemos afastar de tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque Ele quer revelar coisas maravilhosas na minha vida e na sua vida. Mas nós precisamos tomar atitude junto com Jesus. Precisamos abrir os nossos corações. Quando Jesus disse, lance as redes para pescar, todas as circunstâncias eram contrárias. A ordem imperativa de Jesus era dia, se pesca à noite, mas o cansaço era evidente. Jesus era um carpinteiro, obviamente para alguns pescadores, Jesus não sabia nada de pescaria, mas o seu lado humano não sabia nada de pesca, mas o seu lado divino tinha poder sobre todas as coisas. Aprenda uma lição importante aqui nessa noite, algo que aprendi nesse texto. Precisamos ter Jesus no controle do nosso barco. Precisamos ter Jesus no controle da nossa vida. Nada podemos fazer se Jesus não estiver conosco. Você pode ser o melhor e conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. O único que dá ao homem a oportunidade de tomar atitudes diferentes, que dá ao homem a direção, dá ao homem sabedoria, é o Senhor Jesus. E Pedro então diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. É exatamente isso que o Senhor Jesus requer de nós. Ele quer uma intimidade. A atitude nossa quando fracassamos é desistir, é abandonar. Às vezes estamos tão próximos àquilo que o Senhor tem para nós, mas o cansaço, o desânimo, aquilo que nós muitas vezes não almejamos, nós desistimos e fracassamos. É neste momento que precisamos ouvir a voz de Deus. É nesse momento que Jesus nos observa. É nesse momento que Ele conhece o nosso coração. É neste momento que Ele chega. É neste momento que Ele nos ensina. É neste momento que Ele assume o controle da nossa vida. E quando nós aceitamos isso, quando nós desfrutamos isso, quando nós abrimos o nosso coração e dizemos para o Senhor, vamos juntos, entra no meu coração, eu quero estar junto com o Senhor. A pesca foi maravilhosa para aqueles homens. A pesca foi tão boa que chamaram outros barcos. Todos desfrutaram daqueles milagres. Todos desfrutaram, a multidão ali observando aquela cena maravilhosa. Porque aqueles homens tomaram atitudes junto com Jesus, em obediência à voz de Jesus. Então nessa noite, não desça do barco. Não desista. Jesus conhece o seu coração, Ele se aproxima, Ele quer nos ensinar. E tome uma atitude nesta noite. Senhor, eu quero obedecer a sua voz, eu quero caminhar junto contigo, quero que o Senhor esteja comigo cada passo, cada dia, cada momento, cada decisão, porque eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero tomar essa atitude hoje, de ir com o Senhor, de obedecer a sua voz. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Atitudes que levaram aquele homem a experimentar, aqueles homens a experimentarem a grande diferença. O milagre na vida deles foi tão grande, que não somente eles foram abençoados, mas também aqueles que estavam ao seu redor. Não somente eles encheram o seu barco, mas também aqueles que estavam por perto. Isto é uma palavra de Deus para a nossa vida. Deus quer nos abençoar para sermos abençoadores.
Chega de egocentrismo e querer tudo apenas para nós. Deus quer nos usar para nos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer que venhamos tomar atitudes certas. Deus quer nos instruir. Deus quer nos ensinar. Deus quer ação. Nesta noite, você que está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, sente o desejo no seu coração, talvez no fracasso, nesses momentos que nós estamos vivendo, no trabalho, no casamento, até com você mesmo. Jesus, Ele conhece você, Ele se aproxima de você, Ele ensina a sua palavra e lhe convida. Eu quero andar contigo. Você quer andar comigo? Nessa noite, se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus e sente o desejo no seu coração de tomar essa atitude nessa noite, eu quero a partir de hoje andar com Jesus. Eu estava fracassado, mas hoje ouvi a voz do Senhor e quero tomar a atitude hoje de andar para sempre com Jesus. Você sente esse desejo nessa noite de tomar essa atitude, essa decisão? Eu quero andar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus durante toda a minha vida, que Ele seja o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se há alguém aqui nessa noite que sente essa necessidade e quer andar com Jesus a partir de hoje, levante a mão bem alta dizendo: eu quero andar com Jesus nessa noite. Eu quero tomar essa atitude, entregar a vida a Jesus. Levante a mão bem alto aí no seu lugar e nós vamos orar a Deus por você. Atitudes podem fazer a diferença na sua vida. Você que está em casa, você pode colocar aí no chat, aí no Facebook, você pode colocar aí uma mensagem: eu entrego a minha vida a Jesus, e nós estaremos orando a Deus por você também. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por este amor. Obrigado, Senhor, porque as nossas atitudes no fracasso nos levaram a desistir, a se cansar, a nos entristecer. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a atitude de Jesus foi de nos observar, de nos revelar, de nos aproximar e falar ao nosso coração e nos ensinar. Nós te louvamos porque esta atitude junto com o Senhor, grandes coisas podem ser realizadas, assim como aquela pesca. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, nós queremos estar junto com o Senhor. Queremos obedecer a sua voz. Queremos temer ao Senhor, porque o Senhor é santo, é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, de recomeço, de restauração, de cura, de libertação, de ressurreição, para a honra e glória do Senhor Jesus, a qual nós oramos agradecidos. Amém, amém. Deus nos abençoe.